Olá, ser humano nosférico, aqui é a Nayara. Seja bem-vindo de volta. Vamos dar continuidade aqui ao audiobook dos Surfistas da Zuvuia, que estamos aqui na reta final desse livro incrível. Estamos no capítulo 7, e se não me engano tem 8 capítulos. Então vamos desfrutar dessa obra de arte. Antes da gente iniciar o capítulo 7, eu quero ler o que está escrito aqui na capa de trás. Tá bom? Tem a fotinha do nosso queridíssimo, quando ele tava um pitauzinho, jovem. Os Surfistas do Zuvuia. História de uma viagem interdimensional, por José Arguelles. Todos estão falando sobre consciência superior, sobre entrar em contato com o eu superior e sobre outras dimensões, mas como você pode experimentar essas coisas? Os Surfistas do Zuvuia levam a gente numa viagem mágica com José Arguelles e seu corpo de luz quadridimensional, cujo nome é Tio Joy Zuvuia. Do centro da Terra até os mais distantes reinos da galáxia, essa viagem para a quarta dimensão o colocará em contato com uma parte muito importante de você mesmo, o eu mágico, de cuja existência você pode ter se esquecido há muito tempo. Zuvuia é o termo maia usado para indicar o grande circuito de memória. É o canal direto da memória. Ele nos liga tanto ao futuro como ao passado, porque se trata de uma linha interdimensional. Zuvuia é a força que impulsiona a sincronicidade e, consequentemente, a fonte de suprimento da magia. Toma! Então, vamos iniciar aqui o capítulo 7. Respirando. Iniciando o capítulo 7 em 3, 2... O Zen da pura forma de onda. Com os pés no chão, de volta à terra, certamente eu me sentia bem por me reajustar à realidade, depois dessa viagem cosmicamente criadora e transformadora da mente. Depois dela, Tio Joy não apareceu mais com tanta frequência. Contudo, eu sabia onde é que ele estava. Estava em Arcturus Antares, Midway Station, frequentando mais um dos seus encontros de pós-graduação em 12 etapas. Fazer uma limpeza faz bem para todos, em todos os níveis e dimensões, meu caro. Tio Joy murmurou em certo ponto. Você tem bastante o que fazer e em que pensar, por enquanto, no que se refere aos terráqueos anônimos, a Associação para o Aperfeiçoamento do Lar e o Mergulho na Terra. Quando nos encontrarmos outra vez, estaremos bem limpinhos. Por que eu deveria me queixar pelo fato de Tio Joy me abandonar? O afastamento era apenas temporário. E como Tio Joy dissera, eu tinha sorte. Além disso, há muito havia aprendido que depois da visão vem o trabalho duro. O que eu tinha de fazer agora era ficar quieto na minha forma de onda e dar uma nova vista de olhos em todo esse assunto sobre os maias. Estacionando meu corpo ao lado do canal central, entrei em meditação, ou em sintonia vertical, como o Tio Joy chama. Era tempo de deixar que a força do amor que estava percorrendo as oitavas verticais congregasse todas as minhas partes soltas. Era tempo de obter meu alinhamento com a velocidade do Tio Joy. Eu podia ouvi-lo dizer, radical. Você tem que ser radical. Tu tem que voltar às raízes. Às suas raízes. Portanto, minha mente fez uma viagem retrospectiva. Você sabe, eu costumava pensar que comecei toda essa aventura maia aos 14 anos de idade. Um rapaz mexicano-americano procurando pelas suas raízes. Com 14 anos, escalei as pirâmides do lado de fora da cidade do México, e essas me causaram um grande impacto. Logo depois disso, aprendi algo sobre o calendário e o mistério dos maias. Sabia que havia algo mais quanto a esse calendário, o módulo de 260 unidades chamado Tzolk'in. Portanto, pressionei-me contra ele, ou tal como um selo na cera. Ele se imprimiu em mim. Li sobre ele, pensei nele, sonhei com ele, e até mesmo desenhei e pintei.
Estudei as profecias relacionadas com ele, eu li o que restara dos antigos textos, fiz várias viagens de ida e volta até Yucatán. Eu fiz de tudo. Certo dia, há poucos anos atrás, à medida que me preparava para a convergência harmônica, tive a seguinte intuição. Eu conhecia aquele material desde muito antes de nascer. Vi que a resposta para esse mistério maia teria de ser encontrado lá fora, na galáxia. Era como se eu tivesse caído de pernas pro ar e tivesse pegado fogo. Despejei todo o meu conhecimento e toda a minha intuição no livro, O Fator Maia. Como meu tio Joey, Zuvuia, comprova, eu havia mergulhado no infinito, mesmo que a única razão fosse a de sair de lá com a expressão convergência harmônica. Mas se eu havia mergulhado no infinito, então o infinito também havia mergulhado em mim. E desde que, geneticamente, não sou diferente das outras pessoas, será que todas as outras pessoas não teriam também tido esse conhecimento por muito mais tempo do que o que consta nas suas certidões de nascimento? Estar mergulhado no infinito nada mais é que acordar para o fato de que a sua memória, o seu banco de dados, o seu programa genético, inclusive, esteve operando por muito tempo antes de você ter um nome. Por exemplo, você precisa ter um pensamento sobre o microchip antes de poder criar um. E, naturalmente, a informação que um microchip específico contém, que é semelhante ao corpo que você tem agora, também já existe antes que o microchip seja feito. É como o tio Joe diz, há um modelo elétrico e cósmico ou um código do qual tudo provém. Você, eu, o computador, o planeta, o sol, a galáxia. Geral. A contribuição maia para tudo isso, eu descobri, foi o Tzolk'in, ou seja, o plano para o microchip mestre. E o banco de dados, o índice e o coeficiente interdimensional. Existe na física uma tabela periódica dos elementos, que é uma lista de todos os elementos, de hidrogênio ao urânio, incluindo todos os elementos raros e seus pesos atômicos, e o número de seus isótopos. Essa é uma informação técnica, todavia muito útil, se quisermos entender e recriar o plano físico, a terceira dimensão. Bem, o Tzolk'in assemelha-se a essa tabela periódica, exceto pelo fato de ser uma tabela periódica de frequências galácticas interdimensionais. Assim como há 144 elementos em uma, existem 260 frequências galácticas na outra. E tal como a tabela periódica dos elementos nos leva através da terceira dimensão, o Tzolk'in nos permite jogar handball interdimensional, ao mesmo tempo que pegamos uma onda. Nada menos que isso. O Tzolk'in é como um microchip central. Ele é a constante galáctica de 260 unidades. Como constante galáctica, o Tzolk'in é o código do plano cósmico e elétrico. Esse código permite o desenho de qualquer tipo de forma de onda, em qualquer dimensão. E pelo fato de ser modular, o Tzolk'in é a medida ou um indicador da forma de onda. Minha forma de onda, a sua forma de onda, ou qualquer forma de onda. Minha forma de onda... Não, pera, desculpa, me perdi aqui. Ele atua como um código de construção. Se a forma de onda não estiver no ponto, ele não sintoniza. E se não se sintonizar, então não vai a parte nenhuma. Como o tio Joe diz, ele nem sequer consegue dar a partida para o presente. O que é pior do que ter um pneu vazio antes de você ligar a ignição. A sua forma de onda é a soma total dos seus programas. Do seu programa genético, bem como da sua frequência vibratória eletromagnética. Você sabe que é eletromagnético, né? Por exemplo, quando temos aquelas pulsações sexuais, de como for, a sua forma de onda é a sua única frequência vibratória própria. E é isso que os escoteiros galácticos dizem. Conheça sua vibração. E isso... conheça sua vibração. Pela minha vibração, você me conhece. E pela vibração das pessoas, você vai conhecê-las. A verdade é que, bem no íntimo, todos conhecem suas vibrações e sabem com o que vibram. E como todos sabem também, temos de continuar sentindo essas boas vibrações. Pela sua natureza, uma vibração é uma onda de frequência. Sua onda de frequência é uma forma, e qualquer frequência que vibre durante certa quantidade de tempo pode ser mapeada, pode ser desenhada num gráfico,
O mapeamento de qualquer frequência é a sua forma. Na verdade, todas as formas geométricas são mapeamentos de diferentes frequências. Um círculo é um padrão de frequência, um quadrado é um outro e um hexágono é outro. Quando você se encontra com alguém, quando você se encontra com alguém, suas formas de onda se mesclam, ou não. Ou pode acontecer de elas apenas se neutralizarem respectivamente. Portanto, não se trata apenas de química. A química é somente o resultado visível, que acontece assim que as formas de ondas registram mutuamente. Isso quer dizer que, mesmo que cada forma de onda individual seja ligeiramente diferente de cada uma das outras formas de onda, há um denominador comum, um modelo de forma de onda que está codificado pelo Tzolk'in, a constante galáctica. Como uma constante galáctica, o Tzolk'in codifica frequências de luz, frequências cristalinas e frequências genéticas. Frequências de luz são padrões eletromagnéticos de energia. As frequências cristalinas descrevem os elementos e as formas na matéria. As frequências genéticas se referem a padrões de vida orgânica. Naturalmente, todas essas frequências estão interligadas. Vejamos os humanos. Por exemplo, tão belos quanto pensam que são. Sua beleza é, na verdade, o resultado de uma combinação particular de 64 códons de DNA. Esses códons são as palavras-código dos aminoácidos do código genético. Essas pequenas estruturas de 6 partes se juntam para criar os padrões de dupla hélice torcida que associamos ao DNA. Esses padrões, com suas combinações específicas, contêm a informação que traduz o que pensamos ser a nossa beleza física. Certa vez, Chudjoe me disse: se vocês humanos parassem de assumir o crédito pela própria beleza, então essa beleza de fato brilharia. Naturalmente, disse que o código DNA tem sua própria natureza vibratória. Os nossos genes vibram, portanto, quaisquer que sejam as formas de onda. Portanto, quaisquer que sejam as nossas combinações genéticas particulares, elas determinarão as nossas formas de onda. No entanto, apesar das aparentes diferenças e de nossas imperfeições, cada um de nós é feito do mesmo material. Cada um de nós contém o mesmo código que descreve o padrão de todas as outras formas de onda. Os maias dizem: em Lakesh, eu sou um outro você. Nós todos somos o mesmo ser humano. E através de mim mesmo conheço você e você me conhece. Isso parece ser uma boa razão para sermos tolerantes e compassivos, não é verdade? Cada ser humano é a sua forma de onda única, mas também toda a humanidade é uma única forma de onda. Podemos pensar na humanidade como uma onda que está se movendo e crescendo no tempo. E, naturalmente, a Terra é a sua própria forma de onda, tal como o Sol, o Sistema Solar, são as suas próprias formas de onda. E a galáxia, propriamente dita, também é uma enorme forma de onda de cristal que abrange e recapitula todas as formas de onda menor. Ondas dentro de ondas. Ondas criando ondas, tudo em movimento dentro do Oceano Galáctico. Sim, o Oceano Galáctico. Você já se deteve para pensar sobre isso? Raios emitindo gotas cintilantes prismáticas e jatos eletromagnéticos. Sistemas solares, planetas, formações de minerais ofuscantes em cor e formato. E as formas de vida, ondas inumeráveis, contorcendo-se e girando no seu caminho através da geometria do tempo, preenchendo todo o espaço possível com construções engenhosas, formas pensamentos, comprimentos de onda, procurando e surfando seu caminho de volta, ao longo do Zuvuia até a fonte original. Ora, se todas essas formas de ondas são reguladas pela constante galáctica interdimensional Tzolk'in, isso significa que a sua própria forma de onda é, em última análise, o eco da forma de onda galáctica? Porém, um eco. Não seria ele mesmo que uma memória? Isso, zing! Esse som agudo que você acabou de ouvir. Zing! Acaso foi um eco? Uma onda de memória das estrelas? Quem que você é de fato?
Ou ainda melhor, o que é você? Onde você começa e aonde você termina? Se o seu corpo, incluindo a sua forma de onda, é uma memória galáctica, quem é você, de qualquer maneira? E se sua forma de onda única é um eco distante da forma de onda galáctica? Quem sabe que lembranças você de fato armazenou nesse pacote de frequência de alta densidade que chama de você mesmo? E então, existe esse raio galáctico. Qual é o seu papel em tudo isso? Como ele ajuda a formar a sua forma de onda? O raio de aceleração, sincronização, que os mais vieram medir aqui, é regulado pela constante galáctica, o Tzolk'in. Isso significa que os ciclos e padrões de frequência diferentes do raio podem ser medidos ou modulados por diferentes coeficientes do Tzolk'in, de 260 unidades interdimensionais. Isso também significa que todas as formas de ondas afetadas pelo raio, inclusive a do seu cachorro, seu gato, seu papagaio, são reguladas pelo Tzolk'in como uma tapeçaria cósmica, tecendo a si mesma através de suas experiências dos sentidos. O raio da textura, suas formas de onda como padrões do Tzolk'in, um som que percorra uma grande distância só pode ser captado por um receptor que é feito para acomodá-lo. Formas de onda são as receptoras, que captam o som do raio. O raio regula as frequências de tal modo que diferentes formas de onda respondem em seus próprios e únicos modos, e ao mesmo tempo em seus próprios caminhos absolutamente cósmicos. É isso que permite que o seu gato e você tenham esse momento místico de confiança total, de tranquilidade e de atemporalidade. Isso também significa que o DNA do qual somos criados está, por alguma razão divina, ajustado às frequências do raio. A tapeçaria cósmica continua a tecer-se e a ser tecida por todos nós. Segundo o tio Joy, um brinquedo de criança... Segundo o tio Joy, nosso conhecimento do raio irá fazer uma jornada nas estrelas, parecendo um brinquedo de criança na ocasião que estivermos sintonizados nossos canais verticais no raio do sonho de 2012, nessa nave do tempo Terra 2013. Ora, intimamente relacionado com a ideia de forma de onda, está o conceito de holograma. Um holograma, durante qualquer instante do tempo... Ora, intimamente relacionado com uma ideia de forma de onda está o conceito do holograma. Um holograma é a estrutura de uma forma de onda, reproduzida tridimensionalmente durante qualquer instante do tempo. Por exemplo, você provavelmente lembra de onde você estava exatamente quando ouviu falar sobre a explosão do Challenger. Em seguida, na televisão, o holograma do momento foi recriado repetidas vezes. Se de fato pudéssemos sair de nossos crânios relativamente grossos e nos vermos como correntes no tempo, veríamos que cada um de nós é uma contínua forma de onda, como na fita magnética de um filme. Essa forma de onda pode ser quebrada em diferentes quadros, em qualquer instante. Cada quadro mostraria que essa forma de onda é baseada num único holograma, eu mesmo, ou o que eu penso que eu sou, ou você, ou o que você imagina ser. Ei, José. Joy entrou deslizando no fragmento de um vórtice. Quanto mais depressa você for saltando através desses hologramas, mais depressa eles o alcançarão. Pense nisso. O velho Joy não consegue me deixar sozinho. O importante disso tudo é que todos nós estamos sempre recriando nosso holograma. Na verdade, a gente não pode evitar. Seja como for, é tudo que a gente pode fazer. Portanto, bem que poderíamos relaxar, ser o que a gente é, né? Ser o que somos. Afinal, com quem é, com o que estamos competindo? Não podemos correr mais depressa do que nosso próprio holograma. Então, precisamos nos acalmar e relaxar no ser que sempre temos sido. Desse modo, podemos obter mais lucro com o nosso circuito de Zhuvuia. Está bem, voltemos ao Zhuvuia. Se perguntarmos o que é que dá continuidade às nossas formas de onda, e quisermos saber o que une nossos diferentes hologramas através do tempo, a fim de criar nossas atuais formas de onda, trata-se do circuito do Zhuvuia.
Lembre-se de que o Zuvuia é o nosso canal direto da memória. Porém, nesse sentido, memória não significa apenas recordar o que estávamos fazendo na primeira vez em que ouvimos nossas canções prediletas. No circuito Zuvuia, memória é a soma das recordações de cada uma de nossas formas de ondas únicas, passadas e futuras, bem como da forma de onda galáctica total, da qual cada um de nós é a imagem refletida de um microchip. A chave, é claro, para usar e sintonizar o Zuvuia é ter uma forma de onda limpa. Aham! Então, é aí que está o desafio. Forma de onda limpa. Não mais velhas limitações ou apegos, nada de temores relativos à vida passada, nada de ataques de egoísmo, nada de competição, de controle, de separatividade, todo o arsenal de armadilhas eliminando por uma forma de onda pura. Como você vê, todo esse falatório sobre formas de onda não é só para te dar alguma coisa nova para que você possa pensar. E não invalida o que já sabemos sobre a nossa anatomia física. Serve para mostrar-nos que somos mais do que pensamos ser. Ou, para ser mais exato, mostrar-nos que somos mais do que pensamos que o nosso corpo tridimensional nos obriga a ser. Ser mais do que somos significa que tanto somos uma forma de onda eletromagnética, como também um reflexo ou recordação da forma de onda galáctica intradimensional. Em outras palavras, somos nós mesmos e ao mesmo tempo somos um campo cósmico andante de memória. Como essa viagem nas estrelas é deliciosa. Portanto, ter uma forma de onda limpa é saber como tirar o melhor partido dessa situação. É importante saber disso, caso queiramos participar de fato dos terráqueos anônimos. Está certo. Voltamos outra vez aos terráqueos anônimos. Ou TA. Isso também nos leva à parte do Zen. Correto. O Zen. Do Zen ao Zuvuia. Esta é uma parte importante do manual de treinamento dos escuteiros galácticos. A parte Zen constituiu em saber como limpar e cuidar da nossa forma de onda, mas para fazer isso primeiro, temos de reconhecer que há algo a limpar. E para ver isso, temos que ser honestos com a gente. Temos que ser honestos conosco mesmos. Temos de ser capazes de fazer um inventário moral sem receio. Temos de nos ver como seres limpos. Essa é a parte mais direta e prática. É o zen de tudo. Sim, o zen. Não se trata de nada exótico. Trata-se apenas da arte de ser o que somos no agora e de todos os truques necessários para fazer isso. Segundo o zen, se soubermos como nos sintonizar com o presente em todas as ocasiões, estaremos nos mantendo limpos e bons. Ei, meu caro, eis que estou de volta, o velho tio. Pensei que essa meditação fosse minha, tio Joy. Sua meditação? Pensei que houvesse apenas uma única meditação, a grande onda, o Zuvuia, com a qual você está se sintonizando e agora você está chamando de sua meditação? Envergonhado, eu respondi. Obrigado, tio Joy. Você me pegou numa hora que eu tava começando a achar que eu ia esquentar, mas não. O que tava pra dizer mesmo? Esse assunto sobre o agora. Isso é ótimo. É o único caminho para ficar no seu holograma e canalizar o raio, se é que entende o que eu quero dizer, né? De qualquer maneira, meu caro, eu estava apenas para dizer que a melhor coisa em relação a estar sintonizado no agora é que se continua ingênuo, sabe? Fresco, inocente, como um bebê. Esse é o melhor e diga-lhes o que estava para contar-lhes e verei se posso manter meus amorosos lábios ou olhos fechados. Muito bem, tio Joey. Vou voltar à meditação, sem essa parte do zen. A nossa espiritualidade, não importa de que tipo seja, não quer dizer que vai ficar sentada de pernas cruzadas, né? Como o tio Joey vive dizendo, e eu sei que ele pegou isso do John Lennon, é hora da limpeza. Portanto, vamos pegar nossas vassouras eletromagnéticas e eliminar aqueles padrões de vida e formas de onda que estão funcionando mal, que estão atravancando o caminho. O planeta está contando com a gente. Você sabe disso. O planeta está gritando. Ei, humanos, venham fazer a limpeza, ou vocês são varridos daqui.
É óbvio que agora temos problemas por aqui. Cada um de nós, todos nós. É bonito, é artístico descrever formas de onda e como elas se mesclam ou não se mesclam uns com os outros. Mas como é que essa ideia de forma de onda explica que cada um de nós tenha problemas e que o planeta tenha um mega problema? Nossa! E como faremos para limpar nossos atos tão eficazmente quanto possível e ainda assim estarmos ao mesmo tempo limpando o planeta? Vou dizer como isso tem funcionado comigo. Pensa em algo que fiz e que me dá uma puta frustração. Em seguida, vejo que já fiz isso antes. Uma porção de vezes. Parece ser uma coisinha à toa, mas o que me intriga, no caso, é quantas vezes eu fiz a mesma coisa. E por quê? Por que ela se repete? Por que se tornou um padrão? Algumas vezes é fácil isolar um desses padrões porque se torna um vício, como beber, fumar maconha ou cheirar pó. Quando se faz essas coisas todos os dias, durante todo o tempo, é óbvio que temos um problema. É óbvio que temos um problema. Há uma porção de problemas que são menos evidentes, como quando somos sempre aquele que lava os pratos e ficamos secretamente ressentidos com a gente mesmo e com os outros devido a essa situação. Ou aquele caso em que toda vez que alguém nos faz um elogio, a gente nega, para depois secretamente nos torturarmos, imaginando se somos de fato bonitos ou não, ou pensando no que as pessoas realmente pensam da gente. Ok, agora, do ponto de vista das formas de onda, o que está acontecendo aqui é que incorremos na estática. De fato, a sua forma de onda e a minha forma de onda e a forma de onda de todos têm uma feia estática aderida a elas. E visto que a forma de onda é eletromagnética, essa estática persistente causa um curto-circuito no canal direto da memória do Zhuvuia, impedindo a transmissão de boas notícias que são realmente necessárias para essas situações em que estamos nos frustrando. Curto-circuito significa exatamente isso, um minúsculo circuito de gravação em cuja construção se inclui um redutor de memória, programado de tal modo que ele retrocede e fica tocando a mesma coisa, outra vez, e 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 outra vez. Ao reduzir nossas memórias, reduzimos as nossas estados de ser limitadas, claustrofóbicos. O primeiro passo para limpar a sua forma de onda é conhecer a sua forma de onda pessoal. E conhecer a sua forma de onda pessoal é reconhecer a estática que a acompanha. E essa estática é uma vibração negativa e que constantemente atrai uma situação negativa de igual frequência e depois deixa atrás de si seus traços. Esses pequenos fios eletromagnéticos ou filamentos que deixamos para trás são exatamente o motivo pelo qual temos que nos limpar. Eles são feios. Se não nos alcançam enquanto estamos vivos, por certo, vão estar à nossa espera quando morrermos. Enquanto negarmos que é isso enquanto negarmos que é isso que está acontecendo, continuará a acontecer. Podemos racionalizar essas situações negativas, estaticamente atraídas, de qualquer forma que a gente quiser. Por exemplo, não, trata-se do karma de minha vida passada, não há nada que eu possa fazer. Em geral, é isso que acontece, uma tolice. Agora, se olharmos cuidadosamente para esse curto-circuito negativo e estático, notaremos umas poucas coisas. Primeiro, como um curto-circuito, ele é estranhamente periódico. Segundo, ele é um disfarce. Não estamos enfrentando algo. Temos todos os tipos de defesas ao redor desse bloqueio estático. O que ele está cobertando? O que está nos ocultando? O que estamos ocultando? O que estamos escondendo? É uma das nossas imperfeições. Digamos que não devemos mesmo beber, né? E daí? Ao negarmos a nossa alergia ao álcool, não só bebemos, mas inventamos todo tipo de desculpa e racionalização por estarmos agindo assim. Na verdade, acabamos por acreditar em todo esse material que ficamos contando para nós mesmos. A gente mente pra gente e acredita nessas suas próprias mentiras. E é aí que estamos de fato com um problema. Portanto, podemos ver que essa defesa e negação são os aliados daquela feia estática negativa que está presa nessas formas de onda.
O que temos de lembrar é que, ao negar essas nossas imperfeições, estamos em falta com a nossa integridade. Ao confundirmos nossa integridade, estamos impedindo que as nossas formas de onda se sintonizem consigo mesmas e com os padrões de memória planetária, solar e galáctica. Também estamos nos fechando às nossas duplas dimensionais e impedindo que nos tornemos surfistas do Zuvuia. Veja os benefícios que estamos perdendo. Por que a gente faz isso? De fato um atraso grandão. Ele não escreveu isso, eu que tô dando uma ênfase aqui. E de fato é um grande atraso. Lembre-se de que as nossas imperfeições que criam... Lembre-se que são as nossas imperfeições que criam as nossas formas únicas de onda. Quando aceitamos nossas imperfeições, estamos na forma de onda... na nossa forma de onda. Nossas formas de onda estão funcionando pura e limpamente. Quando nossas formas de onda são puras e limpas, repetidamente elas magnetizam exatamente o que a gente precisa, nada mais e nada menos. Isso significa que estamos na integridade. E quando estamos na nossa integridade, nossas formas de onda se tornam radiantes, bem como também os nossos corpos e nossas auras e tudo. Quando nossas formas de ondas estão radiantes, elas atraem alegrias cósmicas. E a gente não vai fugir disso, vai? Não vamos fugir disso, vamos? A chave para nos mantermos em nossa integridade é identificarmos com a nossa própria forma de onda. Isso significa aceitar-nos e amar-nos completamente. Se a gente se aceitar e se amar completamente, a gente não vai ocultar nem negar nossas imperfeições. Pelo fato de não negarmos ou ocultarmos as nossas imperfeições, assumimos a inteira responsabilidade por quem somos e como somos. Pelo fato de aceitarmos a inteira responsabilidade por quem somos e como somos, não desperdiçaremos o nosso poder. Não desperdiçando o nosso poder, não criaremos estática negativa. Calma, respira. Não desperdiçando o nosso poder, não criaremos estáticas negativas que persistam. Essa estática negativa é adesiva, é como um bloqueio eletromagnético ou um modo negativo de atração. A única razão para isso estar localizado onde está se deve ao fato de corresponder ao lugar onde desperdiçamos o nosso poder. Aqueles resíduos eletromagnéticos ou a meleca astral, como Jojo chama, é que deixamos na esteira de nossa perda de poder. Esse bloqueio está cercado por fortes defesas e mecanismos de negação. É o tique emocional que fica recriando o padrão de não nos amarmos e não amarmos quem somos, e não é nada divertido. O outro lado do bloqueio é a projeção da nossa falta de poder. Essa projeção da nossa falta de poder, o modo negativo de atração, pode ser nossos pais. Pode ser uma droga. Pode ser uma ideia, uma ideologia, uma crença religiosa, uma situação do mundo. Pode ser uma ideia. Eu já falei disso, seja o que for. A projeção da nossa falta de poder não está na nossa forma de onda e nem pertence a ela, mas tem o mesmo formato da área de estática em nossas formas de onda. É como que um ponto cego ou um ponto vulnerável que nos faz tomar a defensiva cada vez que somos lembrados de que ele existe. Esses enfraquecedores, pontos vulneráveis, são o que nos torna fundamentalistas a todos nós. Os fundamentalistas preferem identificar-se com o poder dado a uma autoridade exterior e agir de acordo com ele e fincar os pés na sua própria verdade. Quando pressionado, um fundamentalista dependerá do poder exterior para fazer tudo o que pode a fim de evitar a verdade. Se você ainda não entendeu, o que estamos falando aqui diz respeito a questões de controle. Controle é a ação policial de quem está destituído de poder. Tomar de volta o nosso poder, assumir a nossa própria verdade, aceitar completamente a responsabilidade por a gente ser quem a gente é e pelos nossos atos, identificarmos como nossas formas de onda, identificarmos com as nossas formas de onda, essas ações são essenciais se quisermos participar dos Terráqueos Anônimos. E a menos que participemos dos Terráqueos Anônimos, iremos ter um tempo infernal empreendido. A campanha em favor da Terra. O Zen da forma de onda limpa começa imediatamente assim que admitimos que temos problemas.
Se examinarmos e vermos com honestidade quais são esses problemas, a gente vai dizer: como iremos fazer essa limpeza? Como nos livramos dos bloqueios eletromagnéticos negativos da estática adesiva que está tomando nossas formas de onda tão repugnantes? Detergentes cósmicos, José. Tio Joe interferiu uma outra vez. Eu lhe disse que vocês precisam de detergentes harmônicos para se livrarem dessa feia estática adesiva e dessa forma amarela, cerosa. Então vocês estão cantando nada mais de estática, nada mais de estática. Tio Joy, chamei em vão. Mais rápido do que um piscar de olhos, Tio Joy viera e se fora. Devia estar surfando numa onda muito veloz. Ok, voltemos ao Zen. No Zen, da forma de onda limpa, existem algumas técnicas que assemelham-se a flanelas de polimento para nossas formas de onda eletromagnética. A primeira coisa que se tem de fazer é sentar-se quieto com as nossas formas de onda, ou seja, com a totalidade do nosso ser. Hábitos, contrações, aparência física, talentos, níveis de energia, verrugas, tudo. É tudo, toda a nossa parte mais material. Em segundo lugar, há um... Pera. Em segundo lugar, há uma autoestima e a completa autoaceitação. Em terceiro lugar, há um autofortalecimento ao ato de readquirir nosso poder, de readquirir toda a energia que andamos desperdiçando, duvidando da gente mesmo e odiando a gente mesmo. Usar a primeira flanela de limpeza é sentar-se quietinho com nossas formas de onda. Tanto é muito simples como muito difícil. Você apenas fica sentado, sem lugar algum para ir, sem nada para fazer. Mantenha as costas bem retas, os olhos abertos. Pode sentar numa almofada no chão, ou então numa cadeira, ou ainda pode sentar-se ao ar livre, no solo. O principal é que apenas se sente e se concentre, sem preocupações, no silêncio. O grande receptor. Se precisar se concentrar em alguma coisa, concentre na sua exalação, na medida em que está se dissolvendo no espaço. Não há nada de especial nisso. O importante é familiarizar-se com seus bloqueios, com seus curtos-circuitos. Para fazer isso, comecei com 15 minutos, chegando a meia hora por dia. Qualquer que seja o tempo que despender com isso, notará que há certos temas muito persistentes. E tomará consciência do seu ego. Com certeza passei a ver meu ego. E o mesmo fez o tio Joy. O seu ego é um camarada que não quer desapegar-se. O trabalho do ego é manter os bloqueios estáticos. Ele é o controlador. É o secretário da defesa. É a inteligência central da CIA de todos os mecanismos de negação. Portanto, a importância de sentar-se quieto com a sua forma de onda diz respeito a tornar-se familiarizado com o seu ego. Mas a situação tem seus riscos. A familiaridade nos vem numa série de disfarces que também são chamados de engodos do ego. Portanto, é bom conhecê-los todos. Ainda estou tomando conhecimento dos meus. Contudo, o que de fato temos de aprender é conhecer os truques sinuosos, inimigos da integridade, que o ego utiliza. Ao nos sentarmos em quietude com nossas formas de onda, lentamente poderemos começar a descobrir que coisas são as que estão impedindo que nossas formas de onda permaneçam limpas. Se pudermos fazer algo a respeito delas. Entretanto, se fosse apenas uma questão de observar e de ficarmos sentados no silêncio com nossas formas de onda, é provável que não conseguíamos ir muito longe, né? Poderíamos ficar ali sentados para sempre, preocupando-nos com a gente mesmo. E é por isso que é tão importante passar para o próximo passo, para o próximo estágio da limpeza, que é chamado de autoestima e autoaceitação. Enquanto você está sentado ali observando o seu material, não há dúvida de que parte dele irá mexer muito com você. Algumas vezes você vai ficar ali sentado pensando repetidas vezes, realmente, eu sou um imprestável, um sujo, um sem valor. Ora, o que você tem de manter em mente é que é isso mesmo,
É isso mesmo que o ego quer que você pense. Se conseguir que pense dessa maneira, ele o terá de fato preso num terrível curto-circuito. E é nesse instante que o maior antídoto contra a estática adesiva entra em ação, a autoestima e a completa autoaceitação. Se não nos amarmos e não nos aceitarmos exatamente pelo que somos, ninguém mais deve fazer isso. Ninguém. Essa é a parte em que perdoamos a gente por todas as nossas imperfeições. Pode ser que seus erros sejam esquisitos demais ou que seja um alcoólatra, que nunca tenha conseguido se livrar do excesso de peso adquirido ao dar à luz de um filho, e que tá aí, que se... E temos de nos lembrar disso. O que temos de nos lembrar é isso. As imperfeições são como as manchas e as inclusões num cristal. São essas manchas e inclusões que dão ao cristal o seu caráter. Se deixarmos nossos cristais expostos ao sol, com o tempo essas manchas se transformarão em luzes coloridas e iridescentes. Acontece o mesmo quando nos sentamos quietos com as nossas mentes, nossas formas de onda, e amamos e aceitamos a nós mesmos completamente. Nosso estado de atenção e nossa autoestima são como um sol. As cores são a radiância da descoberta da memória, que advém de conhecer e de amar e de aceitar completamente a nós mesmos. Agora vem o movimento mais radical de todos, recuperar o nosso poder. Isso acontece, como tudo o mais, de modo gradual. Ficamos polindo e polindo todo o tempo. Mas a recuperação do nosso poder acontece no calor da ação. Sabemos onde estão nossos bloqueios. Estamos no meio de alguma coisa e é aí que a gente vai se deparar com um bloqueio estático. Nesse estado de atenção, permaneceremos no círculo da nossa verdade. A nossa verdade é a soma das nossas imperfeições e o modo como elas nos dão as nossas únicas perspectivas. Essas perspectivas definem as nossas escolhas pessoais. A opção pode ser cobrir e se esconder, ou dar brilho em nossas verdades individuais. O circuito da verdade é a O círculo da verdade é a divisidade. Nem sabia que essa palavra existia. Foco. O círculo da verdade é a diversidade de cada uma de nossas formas de ondas únicas. Vamos dar o polimento agora. Saltemos, recuperemos o nosso poder. Numa situação em que estivemos dizendo não, durante toda a minha vida agora, vamos dizer sim. Fazemos isso de forma limpa. Não deixemos nenhum resíduo inútil para trás. Agora estamos surfando na onda. E o vento em nosso rosto é a lembrança da nossa integridade voltando para nós mesmos em toda a sua inocência. Fazer tudo isso, que é a essência do Zen, de forma de onda pura, é responsabilidade nossa. Trata-se de um caminho individual para restaurar nossa integridade. Trata-se do meio mais direto para abrir nossos circuitos de Zovuia, para estabelecer diálogos claros com nossos duplos dimensionais e para começar a ter acesso a todas essas memórias galácticas e dos Atlantes. Acima de tudo, ter formas de ondas limpas é ter circuitos de memória galácticas felizes. Não vamos querer perder tudo isso, vamos? Ora, embora seja responsabilidade nossa passar essas flanelas de polimento sobre nossas formas de onda, não podemos fazer tudo isso sozinho, né? A gente precisa de amigos. Precisamos de todos os nossos irmãos e irmãs que estão fazendo a mesma coisa. E é por isso que tem o TA, os Terráqueos Anônimos, que vieram à cena. No TA, admitimos diante dos outros o nosso desamparo quanto aos nossos hábitos criadores de estáticas. Partilhamos nossos discernimentos e nossas revelações. Aprendemos uns com os outros. E afirmamos nossas intenções no sentido de manter nossa integridade. Ao nos identificar com nossas formas de onda, ao ficar com a nossa verdade e readquirir nosso poder. Tratamos de eliminar a arrogância que nasce junto com o fato de sermos humanos e de nos identificarmos durante todo o tempo como instituições humanas que nos tiram nosso poder. Em vez disso, afirmamos que somos terráqueos. Isso é muito importante. Tio Joy disse, se vocês tortas de barra e cortassem toda a tolice humana, presunçosa, e compreendessem que, em primeiro lugar, são terráqueos, com certeza poderiam planar e voar como os pássaros que circulam nos canais de suas próprias verdades. Quando nos identificamos com nossas formas de onda e entendemos que nossas formas de onda são da Terra,
nos sintonizamos com a Terra e com a intenção evolutiva mais elevada da Terra. Participar de um grupo de terráqueos anônimos pode dar o nome que você quiser. É o primeiro estágio da campanha de limpeza, a campanha em favor da Terra. Encare esse fato. Se a Terra está passando por uma purificação, precisando se livrar de seus danos tóxicos, e se quisermos ajudar, não haveria bem nenhum a não ser que façamos tudo o que pudermos para limpar nossas próprias ações, não deixando nossos próprios refúgios tóxicos, aqueles horríveis filamentos de estática adesiva atrás de nós. Na medida em que nos reunimos uns com os outros, terráqueos limpos, chegamos à parte do processo referente à associação de energia da Terra de Cristal. Para o aperfeiçoamento do lar, essa é a parte em que começamos a formar os triângulos para testar nossos recursos, para nos sintonizarmos com os outros segmentos da associação para o aperfeiçoamento do lar, e para ver que tipo de movimentos disponíveis dá para a gente fazer. Através da TA e da Associação para o Aperfeiçoamento do Lar, obtemos um outro bônus. Nos tornamos os on-timers, ou OTS. Qualquer maia que vale o sal que se come. Tornamos os on-timers, ou OTS. Qualquer maia que vale o sal que come é um OT. Quer seja homem, quer seja mulher, é um on-timer. Qualquer forma limpa de onda, que é mesmo que um maia ou um surfista do Zovuia, é um OT. Como vem a ser isso? Quando estamos completamente identificados com nossas formas de onda, em parêntese, on-timer, é o mesmo que o que trabalha cronometricamente, um on-timer. Quando estamos completamente identificados com nossas formas de onda, estamos em sintonia, na hora certa, com nós mesmos. Não temos curtos-circuitos, portanto estamos ajustados no tempo da realidade. Então, se tivermos uma ou mais outras formas de onda limpa, contatamos verticalmente o grande circuito Zovuia, que nos leva à grande central Hunapku, que nesse caso, nós e os nossos amigos estaremos a caminho de nos tornarmos OTS, on-timers, da grande central. Essa é quente. Nosso planeta gosta disso. Você pode ver porque o Zen também é um acrônimo. Mas o Zovuia é uma força. Pode apostar, José. Era o Jojo de novo. Os OTS estão sempre na crista da onda, o grande agora. Não se pode surfar para trás não, né? Apenas se pode percorrê-la sincronicamente em várias direções. Isso é suave, isso é radical, isso é teu estilo. Com uma gargalhada, Jojo foi embora, deixando uma fez de espuma do mar e uma névoa de discernimento pairando sobre a minha forma de onda. Jojo tá certo sobre essa coisa que denominamos sincronicidade. Ela é a crista da grande onda, a conexão cósmica, a estação de rádio interdimensional, e é o borrifo do raio galáctico que nos convida a nos sintonizarmos verticalmente e a surfarmos nosso caminho para a jornada evolutiva, tornando-se guerreiros do Zovuia. Te vejo no capítulo 8. Surfista do Zovuia.